aqui. Eu queria te agradecer aí pelo apoio, pela observação, foi fundamental, tá bom? Para que a gente pudesse corrigir rapidamente aquele erro, aquele equívoco do enunciado. Leandro, boa tarde, tudo bem? Você me ouve bem, cara? Muito bem, vamos lá. Perfeito. Então tá bom. Conforme o pessoal for chegando, só vou parando aqui para ir dando ok para eles, tá? Como fica a matéria fica gravada, então acaba que não há problema em perder conteúdo, alguma coisa assim. Eu conversei hoje com o NEAD, aqui na Universidade Federal, para que a gente pudesse verificar a questão de disponibilizar deixa eu só mudar aqui, de disponibilizar o conteúdo, né, para que vocês pudessem assistir posterior. Eu imaginei que depois de gravada, a aula automaticamente fosse para vocês. Mas ela não vai, ela tem que passar por um processo, né, o link, e depois subir para o YouTube e aí para a plataforma para que vocês possam ter acesso. Então, quero deixar aqui já registrado que nós já iniciamos este trabalho assim que identificamos esse problema da pecinha que está aqui atrás desse microfone. Então, vamos lá. O Leandro estava aqui semana passada, né, Leandro? A Daiane também. Legal, legal. Perfeito. Então, vamos já passar para a etapa de conteúdo, assim a gente ganha tempo também. Deixa eu só mudar aqui mais uma vez, só um minutinho. Caso vocês precisem sair sem problema algum, tá? Me dá um toque aí e fiquem à vontade. Aqui não há problema algum em relação a isso. Muito bem. Bom, então aqui nós temos a disciplina, né? Obviamente, como a gente já conversou semana passada, de gestão financeira no setor público e finanças e contas públicas. Nós estamos aqui terminando a unidade 1, que nós paramos semana passada. Eu espero aí começarmos hoje já a unidade 2, beleza? Nós havíamos parado aqui nessa tela, na questão da reciprocidade entre a área pública e a área privada, em que nós entendemos, nós que somos da área pública, entendemos que alguns detalhes ou algumas ações da área privada, sim, podem ser aplicadas à nossa área, mas é necessário que nós tenhamos aí projetos e ações, estratégias específicas para nós, né? Visto que o objetivo da área privada, obviamente, é o lucro, a última linha ali da DRE. Enquanto, para nós da área pública, o objetivo do Estado é atender às necessidades sociais de forma coletiva, né? Fazer o nosso melhor no âmbito da arrecadação, arrecadar o máximo possível, e no âmbito dos investimentos, né, dos gastos. O professor Padovese falava que a gente tem alguns tipos de gastos, né? Então a gente tem despesa, a gente tem custo, a gente tem investimento, a gente tem desperdício. Então nós temos aí nessa linha aí 4 tipos de gastos, né? Então, despesa, custo, investimento e o desperdício. E o desperdício é algo que a gente observa na nossa caminhada, né, na nossa jornada, no nosso dia a dia. É difícil de mensurá-lo, mas ele existe, a gente sabe disso. Os investimentos estarão mais relacionados à parte de capital, a parte de construções, a parte de financiamento para a compra de imóvel, ampliação de escolas, reformas. Então, isso já é um investimento. Já a despesa está relacionada, de fato, à compra de combustível, à compra de pagamento de energia elétrica, etc. E, no nosso caso, o custo, né, estaria relacionado ao trabalho fim, à ponta fim ali do serviço público. Então, seria relacionado, no caso de uma escola, relacionado aos professores, no caso da saúde, relacionado aos médicos, enfermeiros, no caso da segurança estadual, né, aos policiais civis e militares, e todo aquele arcabouço que existe para aquela atividade fim existir, a gente chama de despesa.
No nosso caso, a gente não tem uma preocupação muito grande em diferenciar custo e despesa. Claro que é óbvio que é importante, mas como a gente não apura lucro, a gente não precifica, né, o nosso trabalho, então essa é uma questão que fica deixada a desejar. Não que não seja importante, né? Então, dentro dessa concepção de controladoria, a gente precisa deixar isso bem claro, que não há ali um paralelo entre área pública e privada. Elas não são retas paralelas, né? Muito bem. Eu trouxe aqui a tela da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. Então, peguei semana passada essa tela, não sei se está a mesma até hoje, mas aqui nós temos dentro do Estado de Minas, no Poder Executivo Estadual, uma unidade denominada Controladoria Geral do Estado, né? E ela é uma das mais exemplares em relação ao trabalho que ela executa e, principalmente, eu vou destacar aqui as funções em que ela se dispõe a atender, né? Então, esse aqui é o site da Controladoria Geral do Estado, óbvio que é a tela da semana passada, depois vocês podem acessar a qualquer momento, é Controladoria Geral do Estado, MG, e pegando lá do site deles mesmo, a missão deles, aqui da Controladoria Estadual, é prevenir, detectar e corrigir, né, questões relacionadas ao serviço público ou à oferta desse serviço público, né, ao ponto em que nós entregamos esse serviço público. A Controladoria Geral do Estado de Minas, ela tem por função ou por missão verificar se há um desvio de conduta, se há desvio de recurso, se é de fato necessário aquele trabalho ou aquele gasto, detectar onde que estão as irregularidades e corrigir na medida do possível, né, penalizar, inclusive, por meio de processos administrativos internos do Estado. Só um minutinho. Muito bem, tá chegando mais alguém aí. Bom, deixa eu só ver aqui, eu não consigo ver. Leandro, Daiane, já a gente já vê aqui quem está chegando. Muito bem, a Andréia está aparecendo aí com a gente. Seja bem-vinda aí, Andréia. Nesse sentido, então, a Controladoria do Estado de Minas, do Poder Executivo Estadual, tem essa missão. E aí eu peguei um pedaço do que eu estudei sobre controladoria para tentar, na época, lá naquele ano, tentar fazer uma análise do que, de fato, deveria ser a controladoria governamental, né? Nós que somos servidores públicos, né, funcionários públicos, a gente precisa parar e pensar assim, tá, beleza, qual é, de fato, a função da controladoria, né? Porque a gente, às vezes, confunde papel, perfil e função. Então, função é do departamento, é do setor. Então, quando a gente fala assim, a função da Secretaria de Educação, a função da Secretaria de Segurança, a função... Vou colocar um pouquinho de lado aqui. Só um segundinho, pessoal. Perdoa que tá... Muito bem. Agora eu vejo o nomezinho de vocês. E aí, olha só. E quando a gente fala em função, eu estou falando, obviamente, de um setor, de um departamento. Quando eu falo de perfil, eu estou falando da pessoa. Eu estou falando o que a pessoa precisa ter para executar ou atingir ou contribuir que se atinja a função daquele setor. Então, eu tenho a função da controladoria, eu tenho o perfil do que eu espero de um servidor que atue na controladoria, e uma vez definido qual é o perfil desse servidor, eu consigo desenhar qual é o papel dele. Então, o perfil, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Ok, dentro deste perfil, ele contribui para a função da controladoria? Contribui. Então, qual é o papel dele na hora que ele assume aquele cargo? O papel dele é fiscalizar, ou então o papel dele é controlar, o papel dele é isso, é aquilo, dentro do perfil que foi escolhido para aquela vaga. Então, isso é muito caro a nós, né? Nós temos que ficar bem atentos que, às vezes, a gente tem algumas pessoas que possuem, às vezes, uma personalidade que não se encaixa com aquele perfil necessário.
E no setor público, isso é bem complexo, o que nós estamos falando, né? Eu sei que se eu tivesse na área privada, isso seria muito mais ágil. Mas no setor público, esse alinhamento dos planetas, né, entre função, perfil e papel é um pouco mais complexo. E muito moroso até, né? Às vezes a gente tem até pessoas que estão ali fazendo ou agindo dentro de um cargo e acaba que elas têm ali dificuldades, né? Justamente pela personalidade que ela possui ou de que ela não possui. A gente vê isso constantemente. Muito bem. Aí eu trouxe aqui para vocês, só antes de passar, um material de 1848, do Masio, é uma escola italiana, e ele falava o seguinte, em 1848, ele falava o seguinte, naquela época, não hoje, controladoria governamental era um ofício de vigilância Perdoa, pessoal, deixa eu só permitir todos. Ah, tá, agora aprendi aqui. Pronto, agora nós não vamos mais, as pessoas vão entrando. E o Demásio falava assim, a controladoria governamental, ela era um ofício de vigilância superior, que possuía funções de prevenção, supervisão e até repreensão, quanto à utilização dos recursos públicos. Assim, o autor, naquela época, afirmava que a controladoria governamental deveria possuir 3 funções distintas. Pessoal, nós estamos falando de 1848, nós estamos falando de Revolução Francesa, nós estamos falando daquele ambiente, e nesse ano de 1848, nós tivemos a Revolução dos Estudantes vienenses nas ruas em 1848. Então, a Europa estava em ebulição, né? Uma questão que envolvia a preocupação de quem era da coroa, quem não era, quem era plebeu, quem não era, quem era os oligarcas, quem não era, quem era de esquerda, de direita, tudo surge nesse, vamos falar assim, nesse tacho de gordura quente. E dentro desse período, o Demásio falou isso. Então, assim, se vocês me permitem, é inacreditável imaginar, né, que numa época preto e branco, igual essa foto aqui, eu brinco que a gente pensa passado em preto e branco, né? Então eu fico imaginando a pouca tecnologia que a gente teria na época, obviamente que haviam outras tecnologias, mas se pensar dessa forma, né? Se pensar que uma controladoria ela deveria ter prevenção, supervisão e repreensão. Para que eu estou dando ênfase nisso, né? Pô, o Bertassi agora está virando professor de história. Não, eu não tenho condição técnica para isso. Mas olha só, ele falava que a função preventiva era verificar os procedimentos dos agentes administrativos quando em ação arrecadatória. Então, se você parar para pensar, em 1848, o cara fala assim, não, a gente tem que ter um órgão, uma unidade que vai se chamar controladoria, que vai verificar, antes do cara arrecadar, se aquele processo está certo, se aquele procedimento está correto. Érica está chegando? Érica, você me ouve bem? Só me dá um ok aí, tá? E nesse sentido, ele falava o seguinte, que todas essas operações de arrecadação deveriam ser atestadas pelo controller geral. Aí você já cria um cara, você já coloca um cara na jogada, né? Então, olha só, eu já tenho a função da controladoria e agora eu já tenho uma pessoa, o controller. E esse controller já passa a ter um perfil. Então, qual era o papel desse controle? Deveria testar as operações de arrecadação. Só estou preocupado com a Érica aqui, se ela puder me dar um ok. Está me ouvindo? Muito bem. Nesse sentido, eu já tenho função da controladoria, papel do controller, e olha só que interessante. Ele falava que a controladoria também tinha como função supervisionar. E supervisionar era acompanhar e verificar antes de serem efetuados os fatos. Olha que interessante, pessoal. Bom, deixa eu só dar uma paradinha aqui, que eu fiquei preocupado agora. Os meus amigos que estão aqui, Andréia, Daiane, Érica, Leandro, estão me ouvindo, né? Tranquilo. Se alguém puder só me dar um okzinho. Perfeito. Sim, tranquilo. Perfeito. Ó, que legal, Leandro. Bondade sua. Vou fazer a narração dos jogos da Copa, você vai ver.
eu tenho uma grande preocupação com 3 coisas, né? Com a imagem, o som e o conteúdo. Então, às vezes, quando o conteúdo não ajuda, vai na imagem, que também não ajuda, né? Mas o som sendo bom, eu sei que eu estou entrando na cabeça de vocês, isso é fundamental. Bom, então a segunda função que Damásio falava lá naquela época era supervisionar. Oi, André, boa noite. Nesse sentido, agora tem a terceira função, que era repreender. Então, olha só, gente, é inacreditável. Se a gente parar para analisar a história, eu fico fascinado. Ele fala que tinha que ter um cara, um órgão que se chamasse Tribunal de Contas, que por meio do Tribunal de Contas, ele seria o que faria a repreensão dos atos supervisionados pela Controladoria que estivesse irregular. E este tribunal verificaria a licitude dos gastos e a arrecadação já realizada pelo Estado. Olha só que isso é inacreditável. Emitindo um parecer quanto a tal regularidade. Esses pareceres eram emitidos pelo Controller Geral do Estado. Eu fico muito empolgado quando eu encontro esses vestígios, né, na história. Isso eu tive que pesquisar para terminar o doutorado. E na minha tese eu encontrei esse cara e falei assim, a gente sempre acha, né, que essas concepções mais modernas de controle, elas sempre são norte-americanas. Mas o berço, né, dessas questões relacionadas à controladoria foi, de fato, a Itália, lá na Europa, junto com tudo aquele emaranhado de coisas que estavam acontecendo. E se eu continuar falando, eu vou errar, porque, de fato, não é a minha área. Muito bem. Aí, o que acontece? Por necessidade, eu acabei tendo que estudar todas as legislações de todos os estados brasileiros e verificar se, dentro das leis criadas para a existência dessas controladorias, o que se tinha nelas. Né? Porque nós falamos na semana passada, para aqueles que estavam aqui, que nós, da área pública, só podemos fazer o que a lei permite. As pessoas da área privada podem fazer tudo que a lei não proíbe. Então, isso diferencia a gente, né? A gente já é diferente por tanta coisa. Mas isso também é um diferencial. Então, eu precisei pegar todas as legislações das controladorias estaduais, inclusive de Minas, e fui estudá-las. Aí eu pensei assim, poxa, vai dar um trabalho enorme, né? O que eu fiz? Eu usei um software e peguei todas as legislações, converti em Word e joguei nesse software, um liquidificador de palavrinhas. E dentro desse liquidificador de palavrinhas, ele me apresenta, misturando todas as legislações, ele me apresentou quais eram as palavras mais repetidas, juntando todas as legislações. Aí eu peguei todas as palavras e fui para um outro software de palavras de nuvem. E nesse software eu coloquei quantas vezes cada palavra aparecia, cada termo aparecia. Ele chama de sintagma nominal. Então, eu coloquei lá quantas vezes a palavra aparecia e ele me deu essa foto, me deu essa imagem. Ou seja, dependendo do tamanho da palavra, é a força com que ela aparece repetidamente nas legislações, ou no pacote de legislação do Brasil, dos estados relacionados à Controladoria Geral. Então, nos chama a atenção que, de pronto, a gente olha que a palavra com mais frequência é administração. Então, a palavra que mais repetiu nas legislações estaduais de controladoria governamental foi administração. Depois você tem ali, controle. Depois você tem ali em cima, auditoria. É que eu ponho a mão na mesa, balança a câmera. Então, eu tenho que fazer com cuidado. Então, Bertassi, imagina, né? A pessoa que fala com a mão, assim, eu bato em tudo aqui, derrubo tudo. Então, olha só. Auditoria, administração, controle, gestão, são palavras que se repetiram muito dentro dessa pesquisa. Agora, olha para onde que eu também quero chamar a atenção de vocês. Por outro lado, as palavras que menos apareceram: tecnologia, corrupção, atribuições, instauração, orientar, política, direito,
contrato, despesa patrimonial. Então, por que eu chamo atenção para vocês mais das que apareceram menos do que as que apareceram mais? Porque, a meu ver, essas questões relacionadas às palavras menos repetidas, elas são fundamentais para as controladorias, né? A gente confunde muito, meus amigos, e aqui eu quero deixar uma análise científica do que nós encontramos na tese. Nós confundimos muito controladoria com controle interno. Controladoria, ela é confundida constantemente com controle interno. E ambas são funções fundamentais dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. E aí nós fomos pesquisar também a área privada. E na ocasião, 70% das empresas, de uma forma também, às vezes equivocada, confunde a controladoria com controle interno. Somente 30% das organizações entendem, de fato, a função da controladoria e aplicam. E aí nos chamou a atenção e nós fomos analisar essas empresas que, de fato, aplicam corretamente a controladoria. E elas, de fato, possuem uma rentabilidade maior, uma lucratividade maior, né? Então, assim, eu não posso afirmar que aonde a controladoria é corretamente aplicada, que influencia isso diretamente no lucro. Mas é um indício para uma pesquisa futura. Nesse sentido, vindo para o Estado, aí vocês podem pensar assim, tá bom, Bertassi, mas qual então é a diferença entre controladoria e controle interno? Se vocês observarem aqui nesta tela, o controle, ele é um dos elementos da controladoria. A controladoria é muito mais abrangente do que apenas controle. E aí eu não estou falando controller, que é o homem da controladoria. Eu estou falando de controle. Então, olha só, enquanto aqui se fala mais em controle, se fala pouco em tecnologia, se fala pouco em orientação, se fala pouco em despesa. Então, isso nos chamou a atenção. E aí, com bastante cautela, a gente desenvolveu aqui uma provocaçãozinha rápida dentro da controladoria. E, por incrível que pareça, a legislação mineira está totalmente aderente ao que se encontra no Brasil. Então, a controladoria do Estado de Minas ela está bem aderente ao que está no país. Então, isso é uma questão positiva para a controladoria do Estado de Minas. Eu não tive a oportunidade de fazer essa avaliação da controladoria de São Paulo, do Rio, ou de outros estados. Mas, ao comparar a controladoria de Minas com essa sopa de palavrinhas, ela está bem aderente. Não quer dizer que, de fato, ela está de acordo com aquilo que o Bertassi pensa. E quem é o Bertassi na fila do pão, né? Então, eu vou provocar vocês um pouquinho, me permita ler rapidamente aqui. Obviamente que o ótimo almejado pelo Estado difere do ótimo perseguido por uma empresa. Então, a gente já pensou isso. Existe até uma regra de Pareto, né, que a gente fala que o maior desgaste que a gente tem é para as menores receitas, os maiores desgastes que eu tenho são sempre para os piores clientes, e assim por diante, né? Então, a gente pensa no ótimo para a área privada, a gente visualiza lucro, geração de valor para o investidor, a gente vê questão de criação de valor para os próprios trabalhadores, salários que sejam dignos. Tudo isso é um cenário de ótimo da empresa privada. E quando a gente vem para o ótimo do Estado, eu lembro semana passada tinha um amigo nosso que é da área de arrecadação de uma prefeitura. O que seria o ótimo do Estado no âmbito das finanças? Com toda tranquilidade, o ótimo do Estado no âmbito da arrecadação é eu poder arrecadar o máximo possível. Se eu consigo arrecadar o máximo possível dentro daquilo que eu posso, eu estou fazendo o meu melhor. É óbvio que existe o máximo possível, existe um limite de arrecadação. Tem uma teoria que acabou que eu não trouxe aqui para vocês, ela chama teoria de Laffer. E ela fala que com 0% de alíquota, 0% de arrecadação. 100% de alíquota,
0% de arrecadação. Ninguém está disposto a pagar todo o seu dia, né, todo o seu trabalho por tributo. Então, ali existe a melhor escala a se encontrar, aonde que até ali todos estão dispostos a pagar e a partir dali todos estão dispostos a sonegar. Dentro da questão da arrecadação, eu trabalho como ótimo do Estado este percentual. Encontrar qual é o percentual que nós temos que tributar, em que a sociedade contribui e eu consigo arrecadar dentro daquele meu limite. No âmbito do gasto, é que os gastos sejam efetivos e que tragam resultado no curto e no longo prazo. Né? Projetos em que eu pense o país, em que eu pense o município, em que eu pense o Estado, né? É difícil para nós. E eu não sei exatamente as posições de vocês, mas é difícil para nós trabalharmos em local em que o longo prazo se chama 4 anos. Né? Então, eu tenho uma construção de um período de 4 anos, visando uma reeleição de mais 4, e assim por diante. Mas é como um dos amigos falou semana passada, isso é democracia. Concordo. Deixa eu só... Isso é democracia, a gente tem que entender isso. Mas para nós que estamos com o pé no chão, dentro de uma escola, gerindo, né, o erário público ali, é difícil esses planos, né? Muda governo, muda direcionamentos, e direcionamentos pesados, né? Que envolvem a educação, por exemplo. Entra governo, sai governo, se muda plano, se muda grade mínima, enfim. Isso, para nós que não temos uma continuidade, a gente sabe o quão isso é prejudicial, né? Mas, enfim. Lei Disângela, muito bem, seja bem-vinda. Nesse sentido, eu quero provocar vocês no seguinte ponto. A controladoria, quando busca o ótimo do Estado, ela teria qual função? Né, dentro da arrecadação, dentro da despesa. Ela, obviamente, não tem a mesma função ali da área privada. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos, e eles estão todos escritos na apostila, não vou lê-los, mas alguns eu vou destacar para vocês, chamando a atenção de vocês. Bom, as funções de controladoria governamental do Poder Executivo, dentro desse tripé, prever, supervisionar e conter, eu trouxe algumas ideias aqui para vocês, tá bom? E essas ideias, obviamente, elas visam a controladoria no âmbito estratégico e menos controladoria no âmbito controle, no âmbito de marcar quadradinho, no âmbito de pensar ali que se você atingiu aquele número e etc. E antes de mostrar quais são esses atributos, eu gostaria de lembrá-los de que a controladoria, do jeito que o Bertassi sonha, ou do jeito que eu imagino, ela tem uma participação estratégica nas decisões. Então, imagina que o governador de Minas vá tomar uma decisão, o secretário de Educação vá tomar uma decisão. Ele precisa reunir pessoas, ele precisa reunir indicadores, ele precisa analisar cenários, né? Isso são elementos fundamentais ali para eu amparar quem toma a decisão. Muito bem, nisso entra a controladoria. A meu ver, a controladoria ela está dentro da cabine do avião, no momento ali que antecede as decisões. Então ela não vai decidir. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Ela não decide, mas ela influencia na decisão. Ela influencia a decisão no sentido das informações em que ela oferece. Tá bom? Então vamos lá. O governador quer fazer um projeto numa escola ou um projeto de escola rural. E ele entende que ele precisa levar essas escolas rurais para municípios que são distantes da capital. Para isso, ele precisa de indicadores para verificar se é mais viável construir escolas ou investir em transporte escolar. A controladoria estratégica, que estaria ali
para apoiar na tomada de decisão e influenciar na tomada de decisão, abriria um leque de indicadores, de cenários existentes, de projetos já implementados e que deram tais resultados, projetos que foram implementados. Boa noite, Renato, seja bem-vindo, cara. Projetos que foram implementados e não deram resultados, porque é um tal de falar que só os outros erram e o nosso governo não erra, e isso, existe uma teoria por trás disso também, aprender, que nós da área pública, só porque é do partido que é contra a nossa situação, não importa a ideia, vai ser ruim. Não importa o que se fez no passado, foi ruim. Então eu vou criar os meus e vai ser melhor. Então isso custa caro, né? Então isso custa caro para nós. Quanto dinheiro é enterrado, né, em valas aí da ignorância política, né? Mas enfim, isso é conversa para outra disciplina. Mas dentro dessa questão da controladoria, vamos imaginar na Secretaria da Educação, se tivesse uma controladoria estratégica, que tivesse ali no momento da decisão, oferecendo dados, oferecendo direções a serem tomadas, opções a serem tomadas. E, obviamente, a responsabilidade da tomada de decisão é do chefe do executivo, é do secretário de educação, é do subjunto, é adjunto, né? É de quem tem que tomar a decisão, não é da controladoria. Mas ela vai alimentar aquele que tem que tomar a decisão das informações. Muito bem. Agora, me acompanha nesse raciocínio, por gentileza. Nesse sentido, a partir do momento em que uma decisão é tomada, não estou dizendo que eu decidi enquanto controller, mas eu alinhei a quem, de fato, na tomada de decisão dos dados necessários. E hoje, meus amigos, inteligência artificial, eu ia falar assim, que você aperta 2 botões, nem precisa mais apertar botão, que de vez em quando eu estou falando, meu celular fala assim, pois não, professor Bertassi, o que você gostaria? Dá até medo. Mas com a inteligência artificial, isso é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, ter um painel de tomada de decisão, né, eu creio que o governo do estado tenha, e que alimente aqueles dados por meio das ações. Muito bem. Uma vez tomada a decisão, perfeito, meus amigos. Qual é a função da controladoria? E é nesse ponto que eu preciso ser cauteloso com vocês. Uma vez que a controladoria influenciou na tomada de decisão, e estou falando influenciou com tranquilidade, é uma influência positiva, para que a decisão seja a melhor possível de ser tomada. Uma vez que a decisão foi tomada, eu preciso, enquanto controladoria, contribuir para que as áreas envolvidas, de fato, recebam um eixo central com as diretrizes para aquela decisão, que leve aquela decisão, ou melhor, que leve lá no chão de fábrica a que aquela escola tenha aquelas atitudes para contribuir com as decisões ou com os indicadores esperados que a controladoria desenhou junto com quem tomou a decisão. Então, sim, a controladoria tem que ir a campo, mas antes de cobrar, eles têm que nos mostrar, olha, você, de acordo com esse eixo do governo do estado, vocês precisam fazer tal e tal atitude, ou tomar tais e tais atitudes, ou ações, ou construções, ou reformas, ou etc. Nesse sentido, a controladoria vai acompanhar a execução, mas o acompanhamento da controladoria na execução tem a ver com o eixo estratégico da tomada de decisão. Então, sim, ela vai ter quadradinhos para preencher? Vai. Mas antes dela me obrigar a preencher um quadradinho, ela tem que me falar o que se espera naquele quadradinho. Se espera aqui o número 10. Se espera a letra A. Se espera a letra D. Se espera o amarelo. Beleza. Então, quando se criam esses indicadores, ou quando se criam essas metas, poxa, me fala. Me explica para quê. O que acontece se for 0, o que acontece se for 10. E sim, a controladoria tem essa função.
em me conscientizar de que esse trabalho que eu estou fazendo na ponta vai contribuir com um projeto macro do governo do Estado, ou às vezes até com o governo da União. E eu não estou questionando aqui se é uma questão política ou não, política partidária. Eu passei dessa etapa com vocês. Eu estou dizendo assim, eu quero saber que o meu esforço contribua para o atingimento dos objetivos, para o ótimo do Estado. Porque eu estou falando com pessoas profissionais aqui. E isso está ficando gravado. Eu entendo, e não tenho dúvida disso, que vocês que estão me ouvindo, em algum momento da carreira de vocês, olharam para aquilo que vocês estavam fazendo e falaram assim, caramba, o que eu estou fazendo? Para quê? Isso é fumaça na prateleira, não existe. Serve para quê? Né? E eu estou sendo cobrado. E a gente é interessante que nós, e por isso que existe o curso de aperfeiçoamento, para que a gente tenha essa visão melhorada, essa é a minha preocupação, inclusive, nós temos uma criança com febre. Antigamente, nossos pais punham a mão assim, pô, tá com febre. Hoje, os primeiros sinais você de fato vê que a criança está com febre. Mas daqui a pouco você já vê lá com um termômetro. Às vezes até digital. E mensura, né? Tira ali a média, a febre e fala, pô, de fato tem febre. Então eu não estou questionando o termômetro. Pô, mas será que esse termômetro, 38,5 febre, né? Pode ser que eu nem lembre mais se é 38,5, mas 38,5 é febre? 39 é febre? Ah, não. Esse termômetro aqui, apesar de ele ter dado 40 de febre, eu não acredito nisso. A gente não questiona, porque já é comprovado que ele mede a febre. Eu tenho um monte de indicadores na área pública, milhares de indicadores, e que nós, diariamente, alimentamos sistemas para alguém que toma decisão pautado por aqueles indicadores. A minha pergunta é, de fato, esses termômetros dos quais eu alimento o sistema constantemente, esses termômetros estão de fato calibrados para mensurar a febre corretamente? E olha só onde eu estou chegando na questão da controladoria. Uma vez medida a febre, se eu jogar o termômetro fora, a criança sara? Jamais. O termômetro está medindo. Uma vez que eu medi a febre, a criança apresentou febre, eu vou entrar com médico, vou entrar com medicação, vou entrar com N fatores. Então, hoje, meus amigos, nós nos preocupamos demais com o termômetro e não questionamos se ele de fato está calibrado. Será que de fato, eu estava vendo esses dias uma pesquisa, não lembro, confesso para vocês que não lembro se foi na Primeira ou na Segunda Guerra, que provavelmente tenha sido da Segunda Guerra. As análises, vocês estão me ouvindo? Só para eu poder tomar uma aguinha aqui, ver se vocês estão comigo aqui. Beleza, beleza. Ótimo. Eu tô que nem aqueles professores, né? Ó, se alguém dormir aqui, eu vou pôr para fora da sala. Aqui não tem jeito, né? Mas olha só, eu estava vendo uma pesquisa e falou o seguinte, e foi na Segunda Guerra, que pesquisas confirmam que o uso de capacete dos soldados aumentou em 120% o número de cirurgias cranianas por bala. Aí você pega essa pesquisa, né? Você fala assim, o uso de capacete aumentou em... O 120% é por minha conta. O uso de capacetes aumentou em 120% o número de cirurgias que o soldado se machucou por bala na cabeça. Aí você fala, puxa, aí que coisa, né? Olha que indicador perverso. Aí você fala assim, pô, então não adiantou nada. Não, aí você dá um passo atrás. Aí você pensa assim, tá, mas e antes do capacete? Não, antes do capacete o cara levava um tiro e morria. Então ele nem chegava à cirurgia. Então, antes do capacete não tinha uma unidade de medida. Todo mundo que levava um tiro na cabeça morria. Com o advento do capacete, dos soldados, eles levavam um tiro e sobreviviam até a cirurgia. Então, se eu fizer essa análise espúria, absurda, eu chego à conclusão de que o capacete é ruim. Então, isso que nós temos que parar para pensar como gestores, os indicadores que nos cercam, os termômetros que estão medindo febre. Então, eu preciso começar, enquanto gestor,
questionar, falar assim, beleza. Pô, o Bertassi falou que não, eu não vou mais preencher esse sistema, não vou mais preencher esse OPS. Não, o Bertassi não falou isso, não. Ah, não vou mais fazer? Não, estou falando para você fazer. Mas entenda o motivo. O que aquilo lá está gerando? Né? Eu alimentar os dados de uma escola. O que aquilo lá está gerando? Está gerando tomada de decisão? Será que as decisões que seriam tomadas com base nesses indicadores, elas não podem ser erradas, visto que aqui na base eu estou comparando soldado sem capacete com soldado com capacete? Então, quem é que está vendo isso? Né? Então, isso é complexo. Isso é complexo. Eu trabalhava numa empresa e o cara lá da área de tecnologia falava assim, Bertassi, você quer saber se um relatório é importante? Aí eu falei assim, pode falar. Eu ria muito com ele. É simples. Tinha lá, era o setor de relatórios, né? Então a galera alimentava aqueles ERPs enormes da empresa e que não sei o que. Ele falou assim, Bertassi, você fica vendo. Você quer saber se o relatório é importante? É fácil. Imprimia aquele monte de relatório. E tirava um relatório do meio. Tirava um do meio. E mandava. Ninguém fazia falta daquele relatório. Aí no próximo mês ele tirava 2 relatórios. E ninguém fazia falta dos relatórios. Eu falei assim, tá vendo? A gente fica, isso de fato a gente comprovou na consultoria, a gente fica 80% do nosso tempo alimentando o sistema com informações, convertendo dados em informações que geram relatórios que não são utilizados. E isso é preocupante. Você imagina, 80% do tempo da equipe com relatórios que não eram utilizados. Muito bem. Um dia, entregando um relatório, eu não sei se tem alguém aqui, alguém formado em ciências contábeis, mas entregando um relatório, imprimimos o relatório, não vou falar qual era a impressora, mas era uma impressora que fazia um barulhinho assim, ó, pinhé, 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 saiu uma linhazinha branca, uma linhazinha verde clara, outra verde escura. E aí entregamos esse relatório grandão assim, pro gerente, né? E ele pegou aquele relatório e virava, e virava, e virava assim, né? Aí ele olhou para aquele relatório e falou assim, olha, que coisa, né? Aqui tá igualzinho esses 2 números aqui. Que coincidência, né? Isso nunca mais acontece. Aí ele pegou o relatório, aquele calhamaço de folha e deixou em cima da mesa. Aí olhou para o outro assim, né? Pegamos o relatório, olhamos, estava escrito balanço patrimonial. E no balanço patrimonial, não sei se tem algum contador aqui ou que vá nos ouvir depois, todo balanço patrimonial, o ativo é exatamente igual ao passivo. E aquele diretor achou o máximo. Nossa, que coincidência. Até os centavos. Então aí a gente vê as coisas que a gente faz, né? Onde que a gente caminha com esses relatórios. Mas eu espero que vocês estejam gostando aí. Vocês estão quietinhos, mas vamos lá. Esse horário também é cruel, né, meus amigos? Vamos para frente. Agenciar, aí eu estou trazendo algumas funções da controladoria. Eu não vou ler todas, para não ficar cansativo, mas vocês têm ela lá na unidade 1, tá? Então, eu vou só ler essa primeira, para a gente passar as próximas. Agenciar a promoção do patrimônio público e resguardá-lo. Acompanhar o desenvolvimento do setor econômico, produtivo local, regional e nacional. Beleza. Nós sabemos que na área pública, eu falei isso semana passada, inclusive uma parte, que quando há crise no setor privado, busca-se mais o serviço público, né, de saúde, educação. E se há crise lá no setor privado, há queda na nossa arrecadação e aumento de despesa. Muito bem. Existe um tempo entre a crise do setor privado chegar no setor público. Então, nós calculamos que essa bolha dura mais ou menos 45 dias, devido à arrecadação de ICMS, do IPI, PIS/COFINS. Então, leva mais ou menos, a hora que houver uma crise anunciada de queda de PIB, produção, de emissão, no setor privado, 45 dias depois, somente, cai a arrecadação nossa. Aqueles que não entendem de área pública, meu Deus, olha só, a crise lá fora, demissão, paralisação, beleza. E olha, não afetou em nada a nossa arrecadação. Vai afetar. É igual tsunami. O mar entrou, foi para dentro lá na areia, corre que ele é tsunami. Aqui em Minas a gente não tem esse problema. Mas é perigoso.
Então, a hora que eu acompanho, então é função da controladoria acompanhar o setor produtivo local. Mas o que importa para a cidade de Cabo Boa do Norte, quando tem X mil habitantes, se preocupar com a variação do dólar? O que tem que se preocupar uma cidade que nem Santa Cruz de Minas, aqui perto da gente, que é o menor município do Brasil em território? Por que a prefeitura de Santa Cruz de Minas, inclusive o contador de lá é meu aluno de mestrado, tá, já qualificou, vai defender agora, mas por que Santa Cruz de Minas, que é o menor município do Brasil geograficamente, tem que se preocupar com a variação do dólar? Porque quanto menor o município, mais a arrecadação dele é dependente de transferência do Estado e da União. Então, assim, você pega os municípios menores, você tem que eles, 90% da arrecadação daquele município é proveniente de transferência do Estado de Minas, óbvio, né, para os municípios mineiros. 90% daquela arrecadação vem da União. 10%, de fato, daquela arrecadação toda é o IPTU dele, é o ISS dele, que é pouquinho. E aí eu vou entrar num assunto que não cabe aqui agora para nós, que só me dá um okzinho aqui para eu falar com vocês. Eu vou entrar num assunto. Vamos lá, meus amigos, porque às vezes eu estou falando e eu fico preocupado. Joia, beleza. Eu vou entrar num assunto que acontece nos nossos municípios pequenos, em relação à população e território, né? Se eu tenho um município cuja arrecadação, 90%, dependa do que o Estado e a União mande, qual é o esforço desse gestor local para ampliar a tua arrecadação? Você concorda comigo que esse gestor local, esse executivo local, se ele aumentar a alíquota de IPTU, ou se ele implementar a cobrança de um ISS diferente, ele vai gerar um passivo político. Em cidade pequena, eu venho de São Paulo para cá, para Minas, confesso a vocês que sempre trabalhei na área pública, pouco tempo na área privada, mas o tempo que eu trabalhei na área pública, eu muitas vezes nem sabia. Cheguei a ser secretário, mas não me importava qual era o partido do prefeito que eu estava, tanto que saía prefeito, entrava prefeito, eu ficava lá trabalhando como cargo de concurso, obviamente, e comissionado, que é uma área que não tem essa questão. Mas vamos lá. Que eu penso em relação a essa arrecadação se eu aumentar a alíquota do IPTU e aumentar a alíquota do ISS? Eu vou gerar um passivo político. E por que eu estava falando de onde que eu vim para onde eu estou? Eu aprendi uma coisa nas cidades pequenas e eu acho incrível quão forte é questões políticas partidárias. Então, eu achava que isso foi um erro meu, uma coisa empírica da minha parte, mas eu achava que cidade pequena, tá bom, ganha um, ganha outro. Gente, eu sei que vocês devem ter essa mesma experiência, até melhor que eu. Mas é dedo nos olhos, sua mãe não é homem, chute na canela, e família que não conversa com outra família. Então, o negócio é tenso. E eu tô no berço aqui da Inconfidência Mineira, né? Então, imagina, é mais tenso ainda. Então, é muito legal. Eu acompanho alguns colegas, alguns amigos que atuam nessa área, e eu vejo a paixão, né, por essas eleições. Então, assim, eu admiro que era um ambiente que eu não vivia, e agora eu estou aprendendo muito com essa situação e acho muito positivo essa preocupação. Deixar a alienação de lado eu acho fundamental. É também função da controladoria, nós estamos falando aqui de controladoria, analisar as demonstrações contábeis. Ela precisa avaliar as demonstrações contábeis. Se eu estou falando de demonstração contábil, é porque o período já acabou, é porque o ano já fechou, e eu já gerei ali balanço, já gerei demonstrações, enfim, e eu tenho
que acompanhar os resultados apurados ali nessas demonstrações. Eu fiz tanta disciplina que eu já nem sei mais em qual, mas em uma delas eu vou voltar a falar com vocês sobre demonstrações contábeis. E aí, olha só, existe no nosso dia a dia demonstrações contábeis que são bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, semestrais, que eu acabo acompanhando o processo concomitante à ação. Porque seria uma incoerência da nossa parte de finanças. Terminou 2024, terminou 2023, estamos em 2024, vamos ver como é que foi ano passado. Olha, deu déficit, olha, deu superávit, né? Se eu fizer isso, eu estou sendo incompetente na minha profissão de gestor. Eu tenho que, na verdade, fazendo esse acompanhamento, passo a passo. A cada bimestre, eu preciso avaliar como que está a minha arrecadação. Na verdade, para ser sincero para vocês, eu sugiro fazer isso a cada mês, né? Mensalmente, acompanhar ali a arrecadação, ver como é que estão os gastos, etc. E não deixar depois que só está o chifrinho da vaca para fora do brejo e falar, viu, foi ano passado, foi ruim. Existe uma questão até que envolve a questão ética do contador, eu quero compartilhar isso com vocês, e na área pública isso é muito importante, que fala o seguinte, se os contadores não orientarem o gestor ao longo do exercício, eles serão solidários ao resultado. Então, deu prejuízo, deu déficit. O contador ou a contabilidade, durante o exercício, não foi orientando ao chefe do executivo para esse déficit, ele é corresponsável por aquele resultado. Agora, mensalmente, olha só que diferença que eu vou falar para vocês. Mensalmente, eu estou desenvolvendo e elaborando relatórios e posicionando o gestor quanto a esse caminhar. Olha, prefeito, a coisa está feia, ó, se for desse jeito aqui, que não sei o quê. Eu estou mensalmente munindo o gestor de informações, lembra que a gente falou ali atrás? De informações que possam subsidiá-lo à tomada de decisão, aí eu já estou isento. Agora, vamos conversar sério aqui. Eu, como contador, fiz o relatório informando a situação daquele mês. O gestor não tomou nenhuma decisão ou não tomou mudança de rumo, qual é a minha responsabilidade? Entendeu a minha dúvida? Se eu não falo nada e deu déficit no final do exercício, estou junto. Vamos descascar esse abacaxi junto. Mas se mensalmente eu tenho falado e o gestor não fez nada, aí eu estou em paz. Aí eu estou respaldado tecnicamente por documentações que comprovam que eu fui posicionando o gestor ao longo do exercício. E cá entre nós, não fazemos isso de forma verbal. Nós fazemos isso dentro da área pública, não existe isso. Nós fazemos isso totalmente protocolado, por sistemas digitalizados, por e-mail oficiais, não importa. Eu solicito cópia de resposta daquele e-mail, confirma para mim que você recebeu. Ou então protocolo ali no protocolo eletrônico, mas que eu documento. Então isso é fundamental para nós, servidores da área pública. Tudo bem? Então, resumo da ópera nesse ponto. Se der prejuízo, se der déficit, e eu não informei, vou sentar junto com o chefe do executivo para as providências ou as consequências. Deu déficit, mas eu avisei, estou tranquilo. Tecnicamente, eu estou respaldado pela minha profissão, pelo aquilo que eu tenho que fazer, tá bom? Tanto é que vocês não vão encontrar aí na cidade de vocês nenhuma praça escrito assim, contador Bertassi. Aí você vai ver, né? Escola estadual, professora isso, professora aquilo, né? Mas uma praça com o nome de contador da prefeitura não vai ter nunca. Porque a gente é o cara que fica ali no pé do gestor falando assim, olha, esse é o cenário. E nós não podemos falar que tá bonito ou que tá feio. Eu não posso usar adjetivos. Eu tenho que ser imparcial.
Este é o cenário. Aguardo providências. Pronto. As providências não vieram. Estou tranquilo. Beleza? Eu brinco com meus alunos aqui na graduação que tem uma galera aí que tem nome, né, em rua, nome em escola, na inauguração, né? E eu brinco com eles acham o máximo, porque eu falo assim, você nunca viu ninguém ter um nome numa estação de tratamento de esgoto. Ninguém tem o nome estação de tratamento de esgoto, professor Bertassi. Eu também não quero. Mas escola, posto de saúde, nossa Deus, aí tem para todo lado, né? Mas estação de tratamento, se vocês acharem, me mostra, por favor. E também você não vê inauguração de estação de tratamento, né? Você não vê, porque você vê inauguração de escola, às vezes você vê inauguração de asfalto, em cima de asfalto. Mas imagina a cena do que seria uma inauguração de estação de tratamento de esgoto. Todo mundo ali em cima daquele palanque. Aí o cidadão lá aperta um botão assim e passa, né? As coisas. Ei, todo mundo vai estar inaugurado, né? Não tem. E o saneamento é um troço esquisito. O saneamento é fazer buraco na cidade, faz barro quando chove, faz poeira quando está seco. Depois que está tudo pronto, eu tampo o buraco, fica aquelas lombadinhas que o povo reclama, e ninguém mais vê o que aconteceu. E ninguém sabe mais que eu estou fazendo ali, e aquela obra foi feita. Então, assim, é óbvio que eu estou falando isso no âmbito coletivo, né? Mas é fundamental uma estação de tratamento de esgoto, elevatória, e que a gente tenha um município que não faça só o afastamento sanitário, né? Que é uma briga na área da saúde, no âmbito de saneamento, que o município faz. Não tem fossa na cidade. Não tem, mas ele pega o que tem que pegar daqui e leva mais longe, joga para o rio, né? Então, esse afastamento é que a gente tem que começar a entender, né? Como não é tratamento, né? Afastar não é tratar. Também cabe à controladoria promover o suporte informacional ao gestor público. Eu falei com vocês ali na tela anterior, né? Que a controladoria ela tem que dar o suporte informacional para que o tomador de decisão tome a decisão correta. Sou um diretor de escola. Os meus secretários, a minha equipe, tem que me subsidiar e evitar que eu caia em situações e armadilhas. Né? Se as pessoas que estão à minha volta têm informação, capacidade técnica para evitar que haja uma decisão equivocada, é obrigação. Senão vai cometer crime de prevaricação no setor público. Então e cá entre nós, né? Eu sei que isso fica gravado, tá cheio disso, né? Eu já falei. Vamos só para onde que eu tarjei de amarelo, para vocês ganharem tempo. Olha só que interessante. É a função da controladoria auxiliar o controle interno. Ou seja, ela não é o controle interno. Então ela vai chegar lá no controle interno e falar para o controle interno, filho, eu preciso que você, com essas planilhas, vá até determinado departamento, vá até determinada secretaria e apure os resultados que estão lá. Verifique se as notas fiscais são idôneas, se os processos licitatórios são idôneos. Isso, de fato, é atribuição do controle interno e é fundamental. Tanto é fundamental que existe um relatório de gestão fiscal bimestral e quadrimestral nos órgãos públicos, no Poder Executivo e Legislativo. No Legislativo, um deles não tem, mas no Executivo, principalmente, seja municipal, estadual ou federal, que se chama Relatório de Gestão Fiscal, RGF. E tem o relatório resumido de execução orçamentária, REL. Ambos os relatórios, e que nem um amigo meu fala, ambos os dois, ambos os relatórios vão 3 assinaturas. Do chefe do executivo, vão 4, né? Do ordenador de despesa, que nós vamos falar quem é esse cara. E se tem um de vocês aí que é ordenador de despesa, a gente precisa conversar sério. 3, o contador. E 4, o controle interno. Então, ele é fundamental. Ele atesta que a documentação a verificada ali por meio daqueles relatórios, ou toda a documentação que foi utilizada para a geração daqueles relatórios, são reais, existem, e ele atesta isso. Então, veja a importância do controle interno. Mas você consegue perceber que o controle interno, ele não tem uma função estratégica, e não me entenda mal. Eu estou falando estratégica de atingir objetivos, metas e indicadores. O controle interno é fundamental para um dos tripés ali da controladoria, que é atestar a veracidade do processo.
Sem o controle interno, eu não posso falar que aquela licitação foi correta, que aquela contratação, aquele concurso foi real, não foi fraudado. Então, eu não estou dizendo que ele não, pelo contrário. Eu creio que ele tem mais importância do que hoje a área pública o concede. Mas eu ainda sinto falta da controladoria estratégica, sim, em muitos órgãos. É a função da controladoria auxiliar a gerenciar setores da fazenda pública, a partir da arrecadação, contabilidade, porque a contabilidade é o local onde se registra tudo. É um arcabouço de memória de todos os atos e fatos ali da gestão pública. Então, é fundamental que a controladoria se alimente e beba na fonte da contabilidade pública, no sentido de tomar ali as informações corretas, sérias, que foram dadas entrada, foram aceitas para o sistema após uma avaliação profissional de um contador, de uma contadora, dentro de uma questão técnica, dentro de uma questão ética. Então, a controladoria, ela bebe dessa água, que tem que ser pura, né? Não pode ter outras coisinhas dentro da água. Aqui que eu queria falar para vocês. É a função da controladoria induzir o planejamento estratégico. E quando eu falo induzir, eu estou falando com bastante respeito. Lembra ali atrás, eu falei para vocês que é influenciar, é induzir. E quando eu falo induzir, eu estou falando no sentido de que eu preciso levar o tomador de decisão a uma decisão correta. Não a que olha só a diferença, e que bom que isso está gravado. Não a decisão que eu acho que está certa, mas a decisão correta. Que amanhã ou depois eu possa ficar tranquilo, que eu falo assim, poxa, eu dei suporte informacional suficiente para aquela decisão, tá certo? Bom, condicionar e conduzir o Estado, e aí quando eu falo Estado, eu estou falando em município, Estado e União, conduzir o gestor público à busca do ótimo do Estado, a gente já falou bastante disso. Eu estou passando aqui rápido, não é que essas funções sejam menos importantes, é que elas já estão aí na tua apostila, tá? Influenciar nas decisões do governo, que é o que eu havia falado ali para vocês, né? Induzir, influenciar, enfim. Todas essas funções da controladoria, elas devem ser desenvolvidas sempre se preocupando com o ótimo do Estado. E ela tem papel fundamental, papel não, né? Ela tem função fundamental no que nós estamos estudando, dentro do curso que nós nos propusemos a fazer aqui, nesses dias, que é o curso de aperfeiçoamento em gestão financeira no setor público. Então, dentro desse curso de aperfeiçoamento, eu estou trazendo para vocês essa minha ideia de controladoria, tá? E essa minha ideia de controladoria é corroborada por base científica e por conhecimento prático também daquele ou de alguém que vem da área pública. Estou na área pública até hoje e não me vejo mais atuando aí em outras áreas. Então, para finalizar essa unidade, não existe controladoria diferente. Não existe uma controladoria que seja específica para a área privada. Não existe uma controladoria que seja específica para a pública. Existe controladoria que ajudam a atingir objetivos diferentes. O objetivo da área privada, lucro. O objetivo da área pública, atender às necessidades sociais, as demandas sociais, arrecadar o máximo possível. Dentro desse objetivo, a controladoria governamental tem as suas funções que nós falamos aqui, que obviamente, não há sombra de dúvida, influencia diretamente na tomada de decisão e na gestão financeira do Estado, do município e da União. Tá? Eu trouxe aqui para vocês a legislação do Estado de Minas, que está aqui nesse link, na apostila de vocês também. Claro, sempre que eu trago um link, ele acaba ficando congelado no tempo. Pode ser que do dia que eu fiz até hoje já tenha algo novo. Então é sempre bom estar sempre olhando aí para essa legislação sobre controladoria, no caso do Estado de Minas. Depois, se alguém quiser, eu consigo também a legislação de São Paulo ou de qualquer estado que vocês queiram, só mandar para mim lá na plataforma. Tudo bem? Bom, aqui já vamos iniciar então a unidade 2. A unidade 2, ela dá sequência a esse assunto de controladoria, mas ela é mais voltada para receita e despesa. Se vocês não se incomodarem, eu gostaria de abordar esse tema na nossa próxima aula,
já está dando aí 1h05 que nós estamos aqui. Acaba sendo, que na semana passada a gente falou 90 minutos, eu nem me atinei a isso, mas agora a gente volta a falar sobre isso na próxima aula, tudo bem? Então, no próximo bloco, não sei exatamente o dia, eu vou comunicar vocês anteriormente, aviso vocês anteriormente, e a gente marca novamente um horário, tá bom? Então, o próximo tópico nosso vai ser falar sobre receitas e despesa, que é a unidade 2. Para mim, é a unidade mais importante aqui desse bloco. Aí, contas públicas e apuração de resultado vai ser mais tranquilo, tá bom? Então, eu vou ver a nossa agenda, marco com antecedência de 48 horas, como a gente tem que fazer, e informo vocês ali na plataforma. Tudo bem, meus amigos? No demais, muito obrigado, um ótimo feriado para vocês, se a gente não se vê até sexta. Estou aqui à disposição, o pessoal tem mandado mensagem ali na plataforma, eu junto com a tutora, que é excelente, é a exemplar, a gente sempre busca responder ali no primeiro momento, já de cara ali, para que vocês fiquem à vontade e estejam tranquilos aí nesse curso que a gente está desenhando juntos, ok? Mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos, bom descanso, a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço, pessoal. Obrigado, Leandro, obrigado aí pelo elogio, fico feliz. Eu ganho dia com esses comentários de vocês, pode ter certeza. Mais uma vez aí, pessoal, boa noite.